Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos e todas aqui. Eu sou o vereador Pedro Tourinho e esse é o segundo debate que a gente faz aqui na Câmara de Vereadores de Campinas, que trata da questão da reforma da Previdência que vem sendo sugerida e debatida no Congresso Nacional e que nos preocupa tremendamente, antes de mais nada porque a gente tem o entendimento de que a Previdência Social se constitui num dos principais instrumentos civilizatórios do nosso país, né? Particularmente a Previdência Rural foi uma verdadeira revolução na vida do trabalhador brasileiro. A gente viu os setores da sociedade que nunca tinham tido acesso a quantidades reais e regulares de recursos poder desfrutar pela primeira vez de um mínimo de estabilidade econômica. A gente sabe que isso tem um papel não só de melhora da qualidade de vida, mas um papel distributivo imenso, né, no interior do Brasil. E da mesma forma a gente viu nos últimos anos, com o aumento da formalização, um impacto importante também, né, nas contribuições e na maneira como tem se estruturado a Previdência. Existe uma discussão a respeito da insolvência da Previdência, né, da incapacidade da Previdência de funcionar. Hoje mesmo eu vi uma manchete que está na capa do UOL, nesse exato momento, enquanto a gente conversa, que é o Michel Temer falando que se não for feita a reforma que ele propõe, dentro de 7 anos o Brasil para. Foram as palavras que Michel Temer usou. A gente teve aqui um debate há aproximadamente, acho que umas 2 semanas, uns 10 dias atrás, com a presença, né, da Marilane Teixeira e do secretário-geral da CUT, a professora Marilane Teixeira. A professora Marilane Teixeira é professora do Instituto de Economia da Unicamp, trabalha com essa questão, e eles apresentaram de forma mais consistente um cenário de dados e uma situação mais real do que são os problemas da Previdência, e a gente debateu um pouco algumas alternativas para enfrentar os problemas da Previdência sem demolir direitos. Feito, me parece que é o que a reforma da Previdência proposta por Michel Temer anuncia para nós, né? Dentro de um cenário que a gente tem visualizado muito claramente, né, de uma construção, uma articulação econômica extremamente conservadora, que se pauta num princípio, né, na verdade num discurso falso, né, de que a respeito dos problemas do país. A gente tem visto uma série de reformas que sistematicamente tem penalizado os brasileiros e sem debate, sem uma verdadeira construção democrática para decidir ou não os rumos desses processos. Então hoje a gente vai fazer um debate que tem como foco a questão dos impactos da reforma da Previdência nos trabalhadores da saúde, para os trabalhadores e evidentemente também para os serviços de saúde, né? Eu sou trabalhador da área da saúde. A gente tem um entendimento de que a saúde se constitui num outro pilar muitíssimo importante da Seguridade Social, né? A Seguridade Social composta por Previdência, Saúde e Assistência Social, né? E a gente sabe que essa reforma vai impactar diretamente no funcionamento e na garantia do funcionamento dos serviços de saúde e também na vida dos trabalhadores de saúde, que são trabalhadores que têm uma série de especificidades e que certamente vão ser duramente impactadas por essas medidas. Para isso a gente dialogou, a gente construiu esse diálogo, né, com o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, que é o nosso parceiro nessa construção, né? O sindicato vai estar aqui na mesa daqui a pouco, e eu gostaria de convidar, antes até de dar início, o coordenador regional da Central Única dos Trabalhadores aqui da Macro-Região Campinas, o Índio, né, o nosso querido Fábio, para vir aqui e fazer uma breve saudação. É isso mesmo, né? Boa tarde a todos e a todas. Conheci, como fui apresentado aí, é mais fácil. Meu nome está sendo Índio, meu apelido Carlos Fábio. Ultimamente não tem mais como, né? Mas parabenizar aí o Sindicato dos Enfermeiros pela iniciativa de trazer esse debate. Temos que insistentemente mesmo conversar e debater a respeito da questão da reforma da Previdência.
E agradecer aí a presença de todos. Acredito que tem muitos ainda que devem estar chegando, né? Conhecendo aqui um pouco, né, o Pedro? Atraso regimental. Mas dá-se a importância desse debate, dessa conversa sobre a reforma da Previdência, no momento que até nós, do movimento sindical, criamos uma dúvida da questão da reforma da Previdência, porque nós estamos tratando hoje o que é pior que está passando, né? Qual que é o pior direito que você está perdendo nesse dia. Então, a questão da terceirização que foi provada semana passada, não sabendo magistrados, juízes, ministros, não sabendo o teor do texto, por incrível que pareça, pode ser até pior que a reforma da Previdência. Porque se você vira uma pessoa jurídica, se libera a questão da pessoa jurídica para todo mundo, e todo mundo vai procurar emprego através de um contrato de trabalho individual, você empresa ou outra empresa, cai por água qualquer tipo de previdência. Todo mundo vai colocar o seu dinheiro na previdência privada. Então vocês percebem que é tudo uma jogadinha de xadrez, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Primeiro, se cria uma possibilidade para você não ter interesse pela previdência, depois, e você, junto com isso, você coloca a questão da terceirização para poder a pessoa chegar e ficar mais viável você colocar na previdência privada. Então é esse o desmonte que nós estamos passando. E daqui 20 anos, se nós não barrarmos isso, quero aproveitar até já dar o informe que amanhã, dia 31, é o dia de mobilização nacional. Está sendo chamado por todas as centrais, por todas as frentes, Dia Nacional de Mobilização, que vai acontecer em São... amanhã não, amanhã é outra. Amanhã tem uma também, gente. Mas amanhã é dos movimentos populares de moradias, que vai estar fazendo. Mas isso daí já é mais outra articulação. É por isso que eu estou meio que atropelado nas datas aí. Mas sexta-feira, dia 31... todos os estados vão estar fazendo e algumas principais cidades também estarão fazendo essa mobilização. São Paulo vai ser às 16 horas no MASP. Aqui em Campinas começa de manhã. Alguns sindicatos vão estar fazendo assembleias na base para fazer a conscientização sobre essas questões. E às 9 horas da manhã vai ter concentração no Largo do Rosário, com saída, com caminhada até o Largo do Pará, onde vai estar saindo todos os ônibus para São Paulo, para poder participar do Alto no MASP. Então é essa combinação aí que nós estamos fazendo. Então nós estamos com o intuito de poder barrar, porque se a gente não barrar isso, se não reverter a questão da terceirização, não barrar a questão da reforma da Previdência, nós não gostaríamos de ter essas previsões. Mas por muitos anos, nós no movimento sindical fazemos algumas previsões e elas estão acontecendo não por conta que a gente quer, mas por conta da não aceitação, não a credibilidade do que poderia acontecer. E eu não quero que essa previsão se concretize, porque daqui 20 anos nós estaremos todos em atividades análogas à escravidão. Nós estaremos para poder manter emprego. E o seu emprego será, o patrão vai falar assim, o emprego, para você ter um emprego, eu estou aqui, um alojamento e um prato de comida para você e sua família. Nós estaremos nessa situação. Infelizmente, isso daí não é terrorismo, mas só que nos projetos estão todos falando que isso é para poder acontecer isso no Brasil. E nós temos um retrocesso desse inaceitável. Então, é a hora de conversar com todo mundo, família, no boteco, no churrasco, na igreja, que a hora é agora, ou senão deixaremos essa herança para os nossos filhos e netos e eles vão cobrar nossa fatura. Obrigado, gente. Muito obrigado, Carlos Fábio. Nosso amigo índio está sempre aqui presente nas atividades que a gente propõe, que a gente organiza, especialmente tratando desse tema. E eu quero agora, então, fazer o convite para os membros da nossa mesa. Primeiro eu quero convidar o Carlos Gouveia, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo. A Carmen Silva, que é enfermeira da UPA do Centro e do PA São José e também é advogada.
E, por fim, o Péricles Batista, que é diretor do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Quero ainda agradecer a presença da Cíntia Vilas Boas, que representa aqui o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, e vários outros companheiros que estão aqui presentes hoje também, né, com profissionais de saúde, enfim, pessoas das diversas áreas. Eu gostaria que a gente abrisse essa discussão, então, passando a palavra para o Carlos Gouveia, que vai fazer para nós uma apresentação. Não é isso, Carlos? Enquanto o Carlos procura, ali abre a apresentação, só queria lembrar que esse debate está sendo gravado pela TV Câmara e depois ele se torna um documento disponível que a gente pode compartilhar e usar à vontade nos nossos espaços, nas nossas redes. Em parte, esse é um dos nossos objetivos aqui também, produzir um corpo de debate, informação que nos seja útil para as nossas discussões também com trabalhadores e trabalhadoras. Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Oi. Tá lá já. Tá lá. Antes de falar propriamente da reforma previdenciária em relação aos servidores da saúde ou dos empregados da área de saúde, é importante entender um pouquinho dessa reforma que na verdade, não podemos chamar de reforma, e sim um desmonte da Previdência Social brasileira, né? É a maior alteração já promovida no campo legislativo desde o descobrimento do Brasil. Não é pouca coisa, é muita coisa. Quando eu viro para um brasileiro e falo que ele vai ter que trabalhar 49 anos para poder se aposentar com 100%, quando eu viro para um brasileiro e falo que a Previdência está deficitária, mas sem trazer nenhum elemento novo, nós sabemos que a grande massa da população está sendo achovalhada com propagandas políticas no meio midiático falando a reforma da Previdência. Nós, através da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, conseguimos uma liminar para tirar todas as propagandas da televisão do governo federal. O que o governo federal fez? Através de um partido político, voltou com as propagandas, só que agora pelo partido político e não mais pelo governo federal, né? Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar só a CSLL e o PIS, né, nós teríamos aí aproximadamente aí, por ano 250 bilhões de reais. A Previdência, nesse ano, estimativa, deveria ter um prejuízo de 181 bilhões. Portanto, ela seria superavitária e não deficitária. Se eu alocar junto a isso os maiores devedores, entre eles Banco Bradesco, Instituto Mackenzie e outros, nós teríamos algo aproximado de 3 trilhões de reais com os maiores 500 devedores da Previdência. Isso é muita coisa, 3 trilhões de reais. Então, falar em reforma da Previdência porque ela está deficitária, na verdade, é um grande engodo, né? O governo federal não abre as contas previdenciárias, ele faz as contas previdenciárias maquiadas, né? E fica claro para a população. Eu estava vindo de um outro debate na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado, onde estavam economistas do governo federal, e eu fiz uma única pergunta. Me expliquem, se a Previdência está quebrada, como que eu tiro 50% a mais da DRU, que foi o que o presidente Michel Temer fez. Aumentou uma coisa chamada DRU, desvinculação das receitas da União, em 50%.
como que eu tiro 50% de um bolso que não tem dinheiro? Eu não tiro. E esse dinheiro sai do cofre da Previdência. Se ela está quebrada, como é que eu estou tirando? E foi o primeiro ato dele como presidente da República, basicamente. De grande ato foi esse. Né? Então, e essa pergunta ninguém responde. Nós estávamos no debate com o governo federal e ele simplesmente não responde essa pergunta. Ué, se está quebrada, como é que eu tiro 50% de onde não tem dinheiro? Né? Mas o desmonte real começou ali, ó. Né? Logo de cara, com a MP 726, que trouxe uma nova estrutura previdenciária. E aí, isso é muito complicado, vocês vão ter que entender. Deixou de existir o Ministério da Previdência Social e passou para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Me pergunte por quê. Mas foi para lá que foi alocado. Tá? O Conselho de Recursos da Previdência Social mudou o nome e passou a ser Conselho de Recursos Seguro Social, e toda a parte econômica e toda a parte de logística foi para o Ministério da Fazenda. Né? E aí começou a reforma da Previdência, exatamente aí. Né? Então, hoje, quem está fazendo a reforma da Previdência são os técnicos do IPEA, do Instituto de Pesquisas Aplicadas. Né? São pessoas que não conhecem o métier previdenciário, nada. Eles conhecem de economia, mas não conhecem da realidade previdenciária. Porque se eu virar para um enfermeiro, por exemplo, ou alguém da área da saúde, e falar para ele que a aposentadoria especial, que hoje é um direito, né, lutado e conquistado a duras penas, ele não vai ter mais. Por que ele não vai ter mais? Porque hoje, para aposentar especial, se passar a PEC, ele vai ter que ter uma idade limite de 55 anos. E aí, não só o pessoal da área de saúde, como é que eu faço com mineiro de subsolo que só pode trabalhar 15 anos em Miranda de subsolo? Aí ele tem os 15 anos, porque ele começou a trabalhar aos 18, mas não tem os 55 anos de idade. Aí ele continua trabalhando, exposto. Sai de lá como? Morto. Então, isso é muito grave. Né? Eles estão mexendo basicamente em direitos que não poderiam mexer. Colocaram o tempo mínimo de pagamento, 25 anos, e colocaram o que mais? Colocaram uma idade limite. E tem um outro problema. Eles abaixaram o valor, porque hoje é 100%. Com a reforma vai ser 51%, mais 1% por cada ano pago. Então vamos fazer o cálculo. São 25 anos, né? É o mínimo. 25 anos viram 25%. Mais 51 que ele já tem, ele sai com 76%. E se ele quiser sair com 100%? Mesmo ele especial vai ter que pagar 49 anos. Em suma, acabaram com a aposentadoria especial. O grande problema, quase ninguém está discutindo a questão da especial. A contraproposta de PEC, que foi protocolizada na terça-feira passada no Congresso Nacional a duras penas, que a OAB fez, a parte da especial me coube para fazer os ajustes. Então, eu que fiz os ajustes na contra-PEC. Mas até então só a OAB tinha discutido. Né? Nós não estamos vendo isso que está acontecendo aqui, é muito raro. Não tem esse tipo de informação, basicamente, para a grande população. Se você está, como o Índio falou, se você está no bar e você fala da reforma, a pessoa vira para você e fala o quê? Ah, tem que reformar sim, senão eu não vou nem aposentar. Você não viu o que está falando lá? O Ilhabona falou lá, o Bátio, né? o Celso Pottioli falou. O que esses caras entendem de previdência? Todos eles falando da reforma. Obviamente, propagandas pagas. Né? Obviamente, propagandas totalmente pagas. Né? E aí, começa por aí. Ó. Nós temos algumas coisas que estão sendo esquecidas na reforma. A PEC 287 é a PEC da reforma. Em ato contínuo, no ano de 2017, foi colocado a MP 767. O que essa MP é? Essa MP é a MP do pente fino, que está passando por trás, ninguém está vendo. Está todo mundo preocupado com a PEC e não viram a MP 767. Então ela está correndo por trás e deve ser aprovada agora em abril. O que ela fala, basicamente? Ela muda as questões de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para todos os brasileiros. Então imagina que um enfermeiro ou alguém da saúde sair em auxílio-doença. Tudo bem? Ele só vai poder ficar em auxílio-doença 120 dias.
Depois de 120 dias, o cancelamento vai se dar meio que automático. Não, Carlos, mas ele entrou com um processo na justiça e o juiz determinou que ele ficasse afastado. Mesmo em processo judicial, o INSS vai cortar em 120 dias. Isso está lá. Aumentar a carência de 4 meses para 12 meses. Normalmente era assim. Eu tinha uma carência anterior que quando eu pagasse... Vamos supor, eu trabalhei, parei de trabalhar, desfiliei. E aí voltei a filiar. Eu pagava mais 4 e podia contar o prazo anterior. Agora eu não posso mais. Eu tenho que ter uma carência cheia de novo. Então, se eu tiver trabalhado 20 anos, por exemplo, fiquei desempregado e voltei para o sistema agora, e aí eu preciso de um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, ele vai falar, você tem que ter no mínimo 12 pagamentos. E se você não tiver, você não sai. Alteraram o cálculo. A média de cálculo agora não é mais pela média aritmética de todas as contribuições que você fez. A média aritmética usa os 12 últimos pagamentos. Então, quer dizer, eles estão jogando duplamente. Ele está passando a PEC de um lado e a MP de outro. Todo mundo focou na PEC e todo mundo esqueceu da MP. E aí o que vai acontecer no processo legislativo? A MP vai passar. E ela é horrível. Estima-se só que no ano de 2017, 7 milhões de brasileiros vão ter alta previdenciária. Vocês têm ideia do que é isso? Por quê? Porque o IPEA, o Estudo de Pesquisa Aplicada, chegou a um cálculo, deve cancelar 80% dos auxílios-doença e aposentadoria por invalidez. Ué, mas se a pessoa não está boa? Ah, cancela. Se não estiver boa, ela corre atrás e pega de novo. Isso é um absurdo. Mas é isso que está acontecendo. Tá? E veio uma outra coisa, que é a portaria MDSA número 1, que trata do LOAS, que é um benefício pago ao idoso e ao deficiente, que está sendo mexido também de duas formas, pela portaria e pela PEC. Pela PEC, a estimativa que o LOAS, que é pago no valor de um salário mínimo, caia para R$500 e deixe de estar atrelado ao salário mínimo. Quem consegue viver com R$500? Tá? Isso está lá. Só isso? Não. Agora, para ter direito a LOAS, a pessoa precisa passar pelo CREAS e pelo CRAS, né, que são órgãos da Ciência Social, e tem que fazer um CAD único. Ela sabe fazer isso? A pessoa comum do povo? Consegue? Tem esse discernimento? Tá? Então tá lá. Junto com a reforma, parece que não, mas está sendo passado um monte de coisa. A gente costuma brincar que a questão da terceirização é bem problemática, óbvio que a gente sabe que é problemática, né? A reforma trabalhista é problemática, mas ela atinge basicamente o trabalhador. A reforma previdenciária atinge todos os brasileiros. Essa é a diferença técnica. Atinge todo mundo. Todo mundo. Né? Quando eu viro para vocês e falo, por exemplo, que a pensão por morte não vai estar mais atrelada ao salário mínimo, olha que absurdo. Você morre e a pensão por morte vai ser no máximo de 50% mais 10% por dependente. Então, você deixou só a sua mulher, ela vai receber 60%. Se você pagava sobre o salário mínimo, ela vai receber 60% de um salário mínimo. E a correção monetária e a correção de juros não vai estar mais atrelada ao salário mínimo. Quanto tempo ela vai estar ganhando algo perto de zero? Não vai poder mais acumular pensão por morte com nenhum benefício previdenciário. Então, hoje, se um casal trabalha, se ele aposenta, a mulher só tem uma opção, aposentar também, porque se ele morrer, ela não pega a pensão dele. Não vai ter mais esse direito. Isso acaba. Isso também ninguém está discutindo. Pode? Quer depois? Quer fazer depois? Registra isso depois, aí a senhora pergunta, pode ser? Só para a gente não ficar interrompendo. Obrigado. Então, isso é absurdo, 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 absurdo. Então, a reforma da Previdência mexe hoje, atualmente, com 200 milhões de brasileiros, para não falar nada. Vocês estão vendo a lambança que o Michel Temer está fazendo. Ele tirou os servidores públicos, civis, porque as Forças Armadas e a PM ele já tinha tirado. E em ato contínuo, numa outra semana, ele realoca eles. Realoca em qual sentido? Falou, ó, se os municípios e estados não fizerem a reforma do jeito que eu estou reformando aqui, em 6 meses passa a valer o que eu estou falando.
Quer dizer... entendeu? Então voltou. Agora, ó o complicador que eu tenho. Os municípios conseguem fazer uma reforma previdenciária? E se conseguir, imagina como é que vai se dar. Eu tenho o artigo 40 da Constituição Federal que trata do servidor público, por exemplo, no geral. Aí o servidor público de Campinas vai ser de um jeito, o servidor público de São José dos Campos de outro, de São Paulo de outro, do estado de outro, da Bahia de outro e o governo federal de outro. Como é que eu vou ter vários artigos 40? Tem jeito? Não tem como. Isso é impossível. Ah, aqui em Campinas vai aposentar aos 20 anos. Em São José aos 40. Então não dá. Historicamente ele não consegue nem alterar isso no corpo da Constituição porque tem um proibitivo para fazer isso lá. Tanto é que ele falou e a Câmara não fez nada, porque não pode nem colocar isso. Já passou as sessões para serem colocadas, que eram 10 sessões. Né? E não vai poder colocar. Então, a reforma é muito maior. Né? Olha lá a estimativa, né, que eu falei para vocês. Ó, 181 bilhões, né, que ele fala. Né, um número meio cabalístico aí. 181 bi. Só que, na prática, não tem déficit. Não tem esse déficit que ele aponta aí. Né? Porque se eu pegar lá só a CSLL lá e o COFINS, eu teria 260 bilhões. Vocês estão entendendo? E aí eles falam, mas a gente não está somando isso. Mas vocês não estão somando por quê? Se a Constituição Federal manda colocar isso na conta? Porque a gente não quis falar que somou. Então, o dinheiro de vocês está desaparecendo. Aonde? Lá. Então isso que ele está fazendo é muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. Né? A DRU, né? Os 30% da DRU, né? Que só no ano de 2015, quando ainda era 20%, chegou ao patamar de 104 bi, certo? 104 bi quando era 20%. Se eu colocar ali mais 50 bilhões, que é a estimativa, ela basicamente, ela sozinha, quase que paga o déficit da Previdência. Ela sozinha. Vocês estão entendendo? É demais. Eles querem pegar o dinheiro para fazer... não, mas é que a DRU a gente pega o dinheiro para fazer outras coisas. Ué, mas o dinheiro para fazer outras coisas, se a Previdência está quebrada, fica na Previdência. E outra coisa, como o nobre vereador falou aqui, uma coisa que mais atingiu todo mundo. Ninguém perguntou para o brasileiro se ele quer reforma. Você quer a reforma? Porque todos os políticos estão lá para representar a população. Então ele tem que ser o espelho da população. Eu não quero reforma. Mas a Previdência está dando muito gasto. Espera aí. A Previdência é Previdência Social. Não tem gasto, é investimento no povo, é investimento no cidadão, não tem custo. Imagina, eu vou montar um negócio e vou falar que eu estou gastando para montar um negócio. Não, eu estou investindo no meu negócio. A mesma coisa, eu estou investindo na população. Então, não tem esse custo operacional. Ele fez a programação da Previdência Social até 2060. Eu não sei se vocês vão lembrar, no último mandato da era Lula, a Previdência Social, pelos dados do próprio governo federal, era totalmente superavitária. Por que era superavitária? Porque a economia estava aquecida. Economia aquecida, contribuição sobe. Então, suponhamos que agora, daqui a 2 anos, a economia aqueça e a Previdência fique positiva. E fique para sempre positiva. Usando os próprios dados do governo, a reforma já vai ter ocorrido. E eles estão fazendo uma reforma dentro do corpo de uma PEC, que é dentro do corpo da Constituição, não numa lei como normalmente é feito. E para mudar isso depois? Não vai conseguir. E eles estão colocando cálculo dentro da PEC. E aí que é o pior. Qualquer aposentadoria hoje começa com 51%. Mais 1% por cada ano pago. Então... a aposentadoria por idade e tempo de contribuição vão deixar de existir, vão virar uma coisa só. Você vai ter que ter 65 anos, no mínimo, e 49 anos. Por que 49? Porque se eu tenho 51 para 100, faltam quanto? 49. Por isso que eu tenho que ter 49.
pagamentos, anos pagos, para ter um mínimo de 100%. Olha o absurdo que é essa reforma, né? E aí a principal proposta do governo está lá, né, que a gente acabou de falar, os 65 anos, né, e os 25 no mínimo de pagamento, que hoje são 15, ele aumentou para 25 de cara, 10 anos a mais, sem nenhuma explicação técnica, né? E criou uma regra de transição. O legal é ele dando exemplo da regra de transição no programa ou no pronunciamento. Imaginemos, faltam 2 anos para vocês, 50% a mais de 2 anos é 1. Então você paga mais 1, você está aposentado. Só que a realidade não é essa. Faltam 20 anos para você. 50% é mais 10. Então você vai pagar mais 30 anos para sair com a mesma coisa que você sairia agora com 20. Essa é a realidade. O exemplo pequeno fica pequeno. Então, não, né? E deixa eu ver aqui para não tomar muito tempo. A pensão por morte, tá lá, ó, o maior absurdo que eu falei, 50 mais 10. Estão vendo? E desatrelado ao salário mínimo. Só isso? Não. Agora, os dependentes de primeira classe deverão demonstrar a dependência econômica ainda. O que é isso? Marido e mulher, por exemplo. O marido morreu. A mulher vai ter que provar que precisava do dinheiro do marido. Se ela não provar, a pensão vai ser negada. A mesma coisa o filho. Sendo que eles são o quê? De primeira classe. Então, já mudou. Desatrelou o salário mínimo. Outro absurdo. Mas está lá. Né? Também vai diminuir a idade, que está num projeto de lei já para quando a PEC se transformar numa alteração constitucional para vir, que é a maioridade previdenciária são 21 anos. Ela vai cair para 18. Que é muito ruim. Imagina um filho que está cursando faculdade, é um curso técnico. Com 21 ele já não termina a faculdade. Com 18, então, muito menos. Muito menos. Mas é isso que vai acontecer. Né? Então, tá lá. Né? Né? Outro absurdo aí, não sei aqui na região de vocês, mas a nível Brasil a gente tem muito, é do segurado especial, né, do trabalhador rural, que hoje não contribui e se aposenta. Né? Segundo o governo federal, eles têm que começar a contribuir com uma alíquota diferenciada, bem próxima ao que é hoje ao MEI. Então vai ser algo em torno de 8 a 5%. O problema é, eu trabalhando em regime de economia familiar, economia de sobrevivência, como é que eu pago 5%? Vai ter como? Não. Então, milhões de brasileiros vão ficar fora. E ele vai ter idade também normal, 65, para homens e mulheres. E hoje, o rural, na verdade, é 55 para mulher e 60 anos para homem. Vai ficar 65 para todo mundo. Todo mundo, tá? O benefício de prestação continuada, que é o LOAS que a gente falou, né? A alteração dele são 2 alterações bem duras. A primeira alteração vai ser desvinculação do salário mínimo, estimativa até R$500. E uma outra que é horrível é que hoje as pessoas idosas para fins de LOAS são com 65 anos de idade. Muito embora o Estatuto do Idoso fale que o idoso é o maior de 60. Então não dá para entender, mas tudo bem. O Michel Temer quer majorar isso para 70 anos. Então, esse homem é um cão? É o cão. Não, o problema é que ele vê a realidade de uma maneira distorcida. Se nós pegássemos Norte e Nordeste, a expectativa de sobrevida daquela população é muito menor do que a região Sudeste. Lá no Nordeste, por exemplo, você não tem pessoas vivendo até 65. Isso é exceção. Então, o que vai acontecer? O homem hoje que vive aproximadamente até o 67, 68, lá no Nordeste, isso cai para 59, 61 anos de idade. Ou seja, ele não vai aposentar. Essa que é a jogada técnica. Ele não vai aposentar. E LOAS, então, muito menos, porque para ter LOAS é 70 anos, então não vai ter. E também vai ser um benefício de R$500, desatrelado ao salário mínimo. Então, em suma, não vai dar para nada. Né?
E aí, a alteração do regime próprio, que a gente já falou, né? Vai ficar tudo igual, porque ele agora determinou, se não fizer alteração em 6 meses, segue a PEC, então tudo que vale para o regime geral vale para o servidor público, igual. Lembrando que o servidor público perde o teto. O servidor público perde o teto, tá? Então o servidor público vai ter o teto da Previdência Social. Se ele quiser se aposentar diferenciado, ele deverá pagar uma previdência complementar. Mas o grande problema técnico que eu tenho, a maior parte dos municípios não tem regime próprio. E dos estados, só 4 estados têm previdência de regime próprio. Rio de Janeiro, São Paulo, acho que Espírito Santo. Tá? Então, quer dizer, como é que faz? Eu sei, Campinas tem, vereador? Regime próprio? Tem? Tem. Então, pelo menos tem. Não, pelo menos tem. Está desmontando? Olha lá. Aí vai ter que remontar. E eu não estou falando do regime próprio obrigatório, hein? Eu estou falando do regime próprio complementar. Tem? Ó, são 2 coisas diferentes, tá? Regime próprio obrigatório, ok. Show. Regime próprio complementar, como a União tem. A União tem. Tá? Só o próprio do regime do artigo 40, né? A complementar você vai pagar um delta a mais, então você paga hoje 11%, por exemplo, para poder se aposentar basicamente com que você está na ativa, né? E levando a paridade e integralidade, mais ou menos isso, né? Você não vai ter mais isso, vai se aposentar com o máximo do teto da Previdência Social do regime geral, 5 mil e qualquer coisa. E se você quiser ter a mesma regra anterior, que você poderia se aposentar pelo que você ganha no município ou no estado, 10 mil, 20 mil, você vai pagar uma previdência complementar própria, onde você vai colocar mais um delta, 5, 10, 15 ou 20%, vai ter que definir, e o município vai colocar mais isso. Tem para colocar? Tem? Aposentadoria, eu vou falar disso, aposentadoria especialíssima. Tenta desvincular a palavra, porque a aposentadoria especial, ela está atrelada a condições especiais, como insalubridade, risco ou atividade. A do professor é uma aposentadoria constitucional, por isso ela é especialíssima. Mas faz diferença, muita, tá? Sim. Porque a especial, ela tem dados médicos. Por exemplo, uma pessoa X não consegue ficar exposta a determinado elemento químico, físico ou biológico por X tempo, porque medicamente ela não aguenta. Se ela ficar, ela sai de lá morta ou doente. A aposentadoria especialíssima é o que a gente chama de atividade penosa, é um pouco mais sofrível, mas não é insalubre e nem coloca em risco a integridade física. A aposentadoria do professor também acaba. Ela fica na mesma regra igual do regime geral, ou seja, 35 anos, né, em média, se você calcular hoje assim, seria 65, mais os 25 de tempo de contribuição. Se você estiver na regra de transição, porque normalmente vai estar, vai pagar aí 50% a mais do tempo que falta. Mas acaba a aposentadoria especialíssima do professor. Tá? Que já não era tão especialíssima assim, porque só abarcava fundamental, na infantil, fundamental e médio. O professor universitário, por exemplo, não tinha direito. Só que às vezes eu dou aula para aluno de 17 anos na faculdade, que tem o mesmo potencial do que... Tá? Então, já era tosca. Agora vai ficar um pouco mais. Agora, em relação ao professor ter problema de saúde, todo mundo pode ter direito à aposentadoria especial, desde que comprove. Então, tem salas de aula que o ambiente ruidoso é de 90 dB. E aí, aquela atividade daquele professor é especial. Pode ser que o professor tenha uma pressão muito forte sobre ele, e aí a atividade daquele professor é especial. Tem que comprovar. Não é não, quando você sabe fazer, não é não. Não é não, não é não. É tranquilo, é tranquilo. Tá? Então, os servidores, em regra, voltaram. Oi, Erismar. O Erismar é professor de Direito Previdenciário, também está sentadinho ali.
Ah, sim, é. O que acontece é que hoje no serviço público eu tenho as regras da regra permanente do artigo 40, a regra da emenda 20, a regra da emenda constitucional 41 e a regra da emenda constitucional 47. São basicamente 6 a 7 formas de aposentar o servidor, né? E aí eu tenho que ver qual é a melhor forma. Com a PEC entra mais uma regra que vai abarcar os servidores de várias formas diferentes. Se ele está antes de 2003 é de um jeito, se ele está depois de 2003 é de outro. Então os servidores também vão sofrer muito aí. A ideia é criar um regime único para todo mundo. A ideia é bacana. Não vamos falar que a ideia é ruim, porque a ideia é bacana. Eu sei que pode prejudicar um ou outro aí, mas a ideia é legal. Todo mundo vai ter o mesmo tempo, não vai ter diferenciação. Só que é legal fazer isso para quem está entrando. Então você já sabe, está entrando no jogo, você sabe que o jogo seu é desse jeito. Agora, eu querer mudar com a bola em andamento, esse é o complicador. Mas o Supremo Tribunal Federal já falou que no Brasil não existe expectativa de direito, enquanto direito propriamente dito. É só uma mera expectativa. Então, se o jogo está correndo, você não tem direito a nada. Por isso que eles estão fazendo as alterações. Tem muito servidor aqui, né? De todo mundo? Tem vários. Tá? Então, ficou triste? Legal. Uai. Fazer o quê, né? Mas a ideia é o seguinte, o que vocês têm que entender é que a pessoa da presidência da República, hoje, ela não tem o mesmo poder de quando ela assumiu. Ela está perdendo o poder. A própria terceirização mostrou isso. Na reforma previdenciária, ele está recuando porque não está conseguindo. Nós, da OAB, conseguimos pegar 200 assinaturas contra a PEC. E se os deputados mantiverem a assinatura, a PEC não passa. Porque são 513 deputados, eu preciso ter 2/3. Nós conseguimos pegar, junto com o senador Paulo Paim, né, 61 assinaturas dos senadores para abrir o quê? A CPI. Mas conseguimos. Isso quer dizer o quê? Que o Senado não está olhando isso com bons olhos. A única coisa que pode atrapalhar a reforma previdenciária, na verdade, é se passar a votação que está passando lá, se mudar a votação por lista ou em lista. Se isso for aprovado, aí ferrou, porque eu não vou ter medo mais de perder o meu mandato, porque eu me coloco na lista lá e vou pela legenda, basicamente isso. Lista fechada. Que hoje é lista aberta. Isso. Se não for isso, muitos deputados e senadores não vão votar, porque 2018 está aí. Tá claro isso. Tá? Agora, se passar a lista fechada, aí ferrou tudo. Aí ferrou, né? E pode passar. Tem grande chance de passar. Está tramitando já em caráter de urgência. O Eunício Oliveira e o presidente do Congresso, da Câmara, como é que ele chama? O Maia, eles recolocaram essa semana na pauta. Então deve ser colocado para votar isso num prazo aí de 10, 15 dias. É isso que o Carlos colocou. É uma espécie de bote salva-vidas para Lava Jato. Grupos que tiverem medidas muito impopulares, gente que ficar envolvida com escândalo, eles estão contando muito com isso. Embora seja uma bandeira histórica de vários setores progressistas, porque também dialoga com a questão de terem vidas partidárias mais orgânicas, mais oxigenadas, enfim, é uma outra discussão. É que no momento político, óbvio que a lista fechada em outros países funciona muito bem, vereador. Se colocar isso agora, acabou. É isso, agora. Não, agora está no momento errado. Primeiro, e outra coisa, eu teria que educar a população para ela entender o que é a lista fechada. Eu também sou partidário da lista fechada. Ela dá uma mobilidade muito melhor. Ela dá força para os partidos e etc. Só que se eu coloco ela agora, todo mundo que está lá vai se valer dela. Então não é muito bom o momento não, mas está lá, tá?
Bom, deixa eu ver se aqui tem. Ah, outra coisa, para vocês ficarem bem tristinhos, né, os servidores. A majoração da alíquota, como o Rio de Janeiro está fazendo, né? Hoje é 11%, vai para 14%, e o projeto do governo é colocar para todo mundo 14%, mas em cidades ou municípios ou estados em dificuldade, colocar alíquotas diferenciadas temporais. Então seria assim, de 11 para 14 para todo mundo. Campinas está com dificuldade. Aí vamos colocar para Campinas, além dos 14, mais 5% temporário por 3 anos. Lembra quando a gente teve o empréstimo compulsório dos combustíveis que a gente pagava? Então, vai ser mais ou menos isso, tá? Então, tá lá. Então, fiquem espertos aí com isso. A população tem que ser esclarecida, mas é complicado, né? E aí, uma coisa que ficou legal, eu já defendia isso há alguns anos, até no meu livro eu chamo já assim, e o tema que eu dava no meu livro foi para PEC, que é o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Não vão mais chamar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Vão chamar como? Benefício por incapacidade temporária e benefício por incapacidade definitiva, né? Ou permanente. Por que isso? Porque muita gente vinha pensando que tinha direito ao auxílio-doença porque estava doente. E a doença não dá direito ao auxílio-doença. O que dá direito ao auxílio-doença é a incapacidade, que é uma outra coisa. Então, mas o nome auxílio-doença trazia esse falso cognato aí. Então não vai ter mais isso não, vai mudar agora lá. Então essa é uma parte que ninguém mexeu porque ficou bom, ficou legal. Então tá bacana, né? O que muda é que a aposentadoria por invalidez cai para 51% mais 1% por cada ano pago, e o auxílio-doença, que seria um benefício menor, fica em 91%. Então, na verdade, o auxílio-doença é 91% e a invalidez 51%, mais 1% por cada ano pago. Ou seja, o benefício mais pesado paga menos e o mais leve paga mais. Inverteu, porque hoje é 100% na invalidez e 91% no auxílio-doença. Eles fizeram, trocaram. Não dá para entender. Então, tá lá. Outra coisa que vai mudar é a competência. Isso é um dado importante, vocês vão ter que entender. É uma matéria meio técnica, mas é importante falar. Hoje, quem julga acidente de trabalho é a Justiça Estadual. Tudo bem? A partir da alteração, quem vai passar a julgar vai ser a Justiça Federal. O que acontece com isso? Primeiro, que o juiz federal não tem esse dinamismo. Segundo, que as federais do Brasil todas estão abarrotadas. E eu vou estar colocando 40% a mais. Então, um processo que já demora 3 a 5 anos vai demorar 10. Enquanto que a nossa sugestão era puxar o acidente de trabalho para trabalhista. Porque se eu for discutir dano moral e material, uma indenização, porque o hospital lá me fez ficar inválido, eu entro contra o hospital na trabalhista. E vou buscar um benefício acidentário na estadual. E aí podia acontecer assim, a trabalhista fala sim e o estadual fala assim não. E aí você tinha uma discussão. Até o cliente às vezes falava, doutor, o que aconteceu? O senhor foi vendido porque num o senhor ganha, outro o senhor pede a mesma coisa? Então, se a trabalhista julgasse tudo, ficava muito mais fácil. Ela já julgava o dano e já falava se tinha direito ou não ao benefício. Mas eles refutaram muito por conta do TRT da 15ª região, da nossa região aqui. Porque ele é o TRT mais progressivo do Brasil e o mais rápido. Então, processos aqui são muito rápidos e o INSS conta com a demora. Então, o benefício que ia sair assim, rápido, para ele é ruim, porque o dinheiro sai rápido dele também. Então, ele conta com essa demora. E o juiz trabalhista é muito mais pró-trabalhador. Enquanto o juiz federal, não. Para um juiz federal, a gente estava conversando esses dias, eu estava conversando com o Renato, que é um juiz federal, a visão deles de mundo é completamente diferente da nossa. Não, por causa da realidade dele. É uma pessoa que ganha 30 e poucos mil reais e não entende, às vezes, por que a pessoa não pode esperar um auxílio-doença. Mas por que não pode? Porque ela não tem reserva no banco que sustente ela por 4, 5, 6 meses, igual você que ganha 30 e poucos tem. Não você.
não você. Entendeu? Porque a Justiça Federal sempre foi uma justiça mais elitizada. Então ele tem uma outra realidade. Ele está acostumado a julgar tributário, causas milionárias. E aí caiu a parte acidentária agora para ele julgar. Já o trabalhista não tem uma visão o quê? Pró-operário. Então ele vai entender o dilema da pessoa. Então por isso é o medo de mudar. O único órgão que foi contra essa alteração foi a OAB São Paulo. Até as OABs do Brasil inteiro foram favoráveis, porque lá as federais são mais rápidas, né? Só em São Paulo que a federal é muito lerda, muito lenta e a gente não quer, né? Mas São Paulo também é um país à parte, então não dá para competir, tá? E a pior de todas, já indo para finalização, né? É a alteração da aposentadoria especial, no caso aí, né, das pessoas da área de saúde, né? E a grande questão técnica aí é que ele aloca uma idade e um tempo mínimo. A idade é 65, ele manda tirar 10 anos para quando for especial. Então 65 menos 10, 55. Então 55. E o tempo lá, né, ele manda tirar 5 anos no tempo. Então são 25 anos no mínimo, cai para 20. Tudo bem? Mas como é que fica as pessoas que se aposentam aos 15 anos? E a idade? Colocar a idade na aposentadoria especial, para o enfermeiro está perdido. Vocês não aposentam mais, tá? Vocês vão sair de lá tudo morto. Mas vai ficar lá já morto. E o mais legal é que ele fala assim, mas o enfermeiro, vou pegar o enfermeiro, por exemplo, ele usa proteção. Mas o agente biológico diverso que você está exposto lá, está no ambiente. Você não anda em todos os locais lá com máscara, luva. Quando oferece, né? Tá entendendo? E mais, você está fazendo uma sutura. Sem querer você se furou, se cortou. Meu caso, viu? Eu sou médico. Ah, então. Eu recebi um jato de sangue no olho normal. tem um mês mais ou Então. menos e agora tem 180 dias aí pra eu fazer a retestagem toda pra ver se eu me contaminei. Aí você tomou todo o coquetel. No caso deu negativo lá o do rapaz, mas mesmo assim eu preciso Então. reavaliar. Então, basta uma coisa acontecer, vocês estão entendendo? É uma coisinha só. Então, tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto o auxiliar de enfermagem, quanto o técnico de enfermagem, eles têm uma situação bem peculiar. Por exemplo, ele está usando óculos de proteção. Que óculos de proteção? O óculos de proteção, segundo a NHO01 da Fundacentro, que hoje é quem rege isso, ele tem que ser anatômico ao rosto da pessoa. Então, ao meu rosto, ao rosto dele, ao seu, cada um tem um formato de rosto, certo? Se não entra pelas frestas, acabou. Né? A maior parte Que foi o que aconteceu comigo. Não, o mais legal é pegar os laudos dos médicos de São Paulo. Aí vem lá que eles usam luva. E normalmente a luva é luva não cirúrgica. Tudo bem? Mas todos eles fazem procedimentos, né, ou mini cirurgias com aquela luva não cirúrgica. Ela protege o quê? Nada. Acabou. EPI não eficaz. Pronto. Só isso que precisa. Hã? Não, então, mas aí você pega o quê? Você pega a própria descrição, por exemplo, da 3M, luva da 3M. Luva não cirúrgica. Se ele faz procedimento cirúrgico, não importa maior ou menor, ela já não protege. Acabou. E é simples assim, né? Mas não. Ou mais, ele vai estar fazendo uma sutura com uma luva cirúrgica. Sem querer, ele espetou o dedo. Ou ele vai estar fazendo com uma luva de malha de aço. Imaginou você operando com uma luva de malha de aço? Não tem como. Então, quer dizer, para agentes biológicos diversos, não existe EPI eficaz. É simples assim. E mais, o EPI só atenua, não elimina. Essa é a diferença. Ele diminui, mas ele continua exposto. Tá? Então agora, os médicos, dentistas, biomédicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos eles acabam de perder a aposentadoria especial que eles já não ganhavam.
Porque se ele tentar aposentar especial no INSS, vai ser um inferno, porque o hospital não dá o PPP. Dá ou não? Quando dá errado. Os órgãos públicos não dão. Pasmem, é um negócio bem engraçado. Eu faço muita aposentadoria especial de servidor público. A primeira especial de servidor público no Brasil, eu que ganhei. Que abriu aí o mercado para as especiais. E eu faço muito de médico do INSS. Médico perito. Que nega. Ele nega. Mas ele nega para você e a hora que ele vai para ele, o INSS nega para ele o PPP. O INSS pede o PPP para dar direito à aposentadoria especial. PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento onde normalmente vai ter lá o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? E ele junto dá um histograma, dá uma história do que você faz, do que você está exposto. Só que o INSS não tem o dele mesmo. Olha que legal. Não, mas... Ué. Não, isso que eu tô falando, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Ele pede para você e ele não tem. E ele é obrigado a ter. Então, por exemplo, é nessas horas que um trabalho de mobilização poderia ser feito. O Sindicato dos Enfermeiros. Eles não sabem, mas eles têm competência para pegar o PPP, para pegar o LTCAT, só que tem que ser do jeito certo. Porque muitos tentam e não conseguem. Então... muitas vezes a entidade de base vai poder ajudar vocês, por exemplo, coisa que você não consegue fazer sozinho, tá? Então, para finalizar, vereador, fica lá algumas perguntas, né? A reforma é mesmo necessária? E se a resposta for sim, qual é a previdência social que queremos? Porque pode ser que eu quero essa que está aí. E o governo tem que aceitar isso, porque ele está lá por mim. Né? E qual previdência eu quero deixar para meus filhos? Porque eu posso falar, eu não quero mudar, eu quero que fique assim. Acha você outra saída. Não existe uma saída só para as coisas, tem várias. Eu não quero reformar, acha um outro jeito. Tira dinheiro de outro lugar, faz corte no orçamento e mantém a previdência. Tá bom? Gente, obrigado. Carlos, quero agradecer muitíssimo pela fala. Agora a gente vai então passar para duas falas, a fala da Carmen e a fala do Péricles, e em seguida nós vamos abrir para quem quiser aí se colocar e a gente poder fazer um pouco de debate, ok? Então eu vou passar a fala agora para Carmen ou para você? Para o Péricles Batista, que é diretor do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos e todas. Em nome do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, em nome da nossa presidente, a doutora Solange Aparecida Caetano, que por motivo de internação hospitalar. Quero agradecer a presença do vereador Vinícius Gratti aqui. Estou vendo que ele está aqui entre nós na plateia. Muito obrigado, vereador. Por motivo de encontrar-se hospitalizada, não pôde estar aqui hoje, né? Agradecer aí o Pedro Tourinho, que tem dedicado o seu mandato aí na luta da causa dos trabalhadores, ao nosso coordenador aí da CUT Campinas, o Índio, sempre combativo, né? Sempre trazendo os sindicatos da base junto para fazer essa luta e esse enfrentamento aí que é de todos nós e todos os trabalhadores, né? Agradecer a companheira Carmen aqui, que tem sempre junto conosco, e o Dr. Carlos Gouveia pela brilhante explanação aí que foi feito, né? Enquanto Sindicato dos Enfermeiros, a nossa preocupação hoje, né, em relação à PEC, ela é grande, porque é uma categoria hoje predominantemente feminina, onde a mulher tem dupla e tripla jornada de trabalho. A maioria dos profissionais enfermeiros hoje chega a ter 2 e 3 empregos, né? Conquistamos aí a duras penas a questão da aposentadoria especial para os enfermeiros que estão no serviço privado. Os enfermeiros que estão no serviço público hoje, eles conseguem comprovar, mas aí através de laudo, como o doutor Carlos Gouveia aí fez a explanação, mas nós sabemos que da maneira como a PEC hoje está sendo
colocada, se isso realmente for aprovada, irá representar um grande desmonte, principalmente para nós da área da enfermagem, principalmente em nós enfermeiros, porque isso, além de tirar uma conquista que já foi de muitos anos, irá precarizar a qualidade da assistência que vai ser prestada. Porque aí nós vamos ter enfermeiros mais cansados, enfermeiros aí com 60, 70 anos, né, cuidando de vidas onde não tem condição de cuidar nem de nós mesmos. Então, essa é a nossa preocupação enquanto sindicato. E aí, através da Federação Nacional dos Enfermeiros, através da doutora Solange Aparecida Caetano, né, na última semana aí que estava aberto as emendas, nós conseguimos, através da deputada federal Carmen Zanotto, fazer a emenda 143 de 2017, que garante aí a aposentadoria especial para todos os profissionais que estão em área de risco, né? E, em especial, para a enfermagem, que estamos expostos aí aos riscos químicos, físicos e biológicos. Então, o Sindicato dos Enfermeiros tem feito um trabalho de base, não só aqui no estado de São Paulo, mas em Brasília também, através da nossa Federação Nacional dos Enfermeiros, que é visitar gabinete de deputados, visitar o gabinete de senadores, onde a gente tem também o apoio aí do senador Paulo Paim, né, que apresentou o PLS 349 de 2016, que se encontra aí tramitando na Comissão de Recursos Humanos, mas a gente sabe que se a PEC 287 for votada, tudo volta a estaca zero e tudo acaba. Então, a nossa luta enquanto entidade sindical, enquanto um sindicato cultista, que tem nos ajudado nas lutas e articulações a nível nacional, é fazer com que realmente a gente consiga barrar essa PEC 287. Então, é isso que os sindicatos dos enfermeiros têm feito e a Federação Nacional dos Enfermeiros aí tem feito para tentar aí amenizar né, suavizar o que está apresentado aí, mas o cenário que nos estão sendo colocado é um cenário aí muito ruim, né? Então, é isso que o sindicato tem feito. Na sequência, eu vou passar um pouco aí das nossas atividades, se o Vitor conseguir tá. Vamos lá. Pode ir passando, Vitor, próximo. Não, pode passar. Tá. Esse é o material informativo que a gente tem usado aí na base para, né, conscientizar os profissionais da enfermagem, como é uma categoria que trabalha muito, às vezes as informações nunca chegam até os profissionais. Então, a gente tem ido na base, na porta dos hospitais, nas universidades, nas clínicas, casas de repouso, levando material e falando e conscientizando ao profissional e trazendo o profissional também para a luta, que essa luta é de todos nós. Próximo. É um pouco da reforma, como é e como vai ficar. Né? Próximo. Pode ir passando. Tá? Esse foi o nosso material que usamos na última semana aí, né, em Brasília, que foi diga sim à aposentadoria especial, diga não à PEC 287. Né? Aposentadoria especial, né, uma petição pública que a gente pede que as pessoas entrem lá e assinem a petição pública. Essa é a audiência. E aí nós estamos realizando esses seminários aí e essas audiências públicas em todas as cidades aqui na cidade de São Paulo. A próxima agora vai ser Praia Grande, Sorocaba, Presidente Prudente e várias outras cidades aí para trazer os trabalhadores junto conosco e fazer essa conscientização. Próximo. E aí tem um vídeo, é um vídeo curto de mais ou menos um minuto e meio. Estava na apresentação, não? Estava na apresentação. Estava? Está escrito vídeo. Você salvou como vídeo? Tá.
vai na, Vitor, vai na inicial, não salvou junto, tá separado. Tá separado, é vídeo. Depois a gente passa enquanto a gente... Enquanto ele procura o vídeo. Vamos então caminha com sua fala. Caminha. Não, eu encerrei a fala que eu ia encerrar com o vídeo. Então, ó, o Vitor vai procurar esse vídeo e enquanto isso, a gente pode fazer assim, a gente passa a fala para a Carmen, Tá. né, a Carmen Silva, feito eu já falei aqui, a Carmen é membro da oposição sindical aqui dos servidores municipais de Campinas, ela é enfermeira da UPA Centro e do PA São José e é também advogada. A Carmen sempre tem estado presente nas lutas aqui das categorias na cidade de Campinas. Carmen. Boa tarde, nobres. Conforme o Pedro já me apresentou, sou Carmen Silva, sou enfermeira, sou da UPA Centro, que já está fechada, mas só para que ninguém esqueça que nós queremos reabrir de novo o serviço, não naquele prédio velho e acabado, mas que reabra uma unidade de acordo com as necessidades da população. Estou lotada na UPA São José. E sou também, conforme o Pedro já disse, sou oposição, unidade e luta. Sou oposição à atual diretoria do STMC. E sou uma trabalhadora da enfermagem e venho muito preocupada com o desmonte, né, que nós estamos sendo colocados com a reforma da Previdência Social e, sem sombra nenhuma, é uma preocupação muito grande. Principalmente, eu vejo os reflexos dirigidos a nós mulheres, principalmente, mais diretamente à área da saúde, né, que, conforme o doutor Carlos Gouveia já nos orientou bem, e na explanação do colega Péricles, do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, nós sofremos uma grande perda com isso. Nós tínhamos direito à aposentadoria especial no regime geral de previdência social, o qual já vimos com uma batalha muito grande aí nos tribunais para que equiparasse o nosso direito a tais trabalhadoras, né, que seria a aposentadoria especial aos 25 anos de serviço. Com essa reforma da Previdência, vai tudo por terra. Então, nada nos resta a não ser lutar, lutar e lutar. E, para concluir minha fala, fora Temer! Fora. Bem, eu vou então agora passar o vídeo aqui do sindicato. Eu vou dar o play e aí o pessoal da TV Câmara já foca para nós. Apoiador aí das lutas da Casa da Enfermagem, né? Estamos aqui hoje por conta da questão do PEC 287, que nós, enquanto Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, entendemos que da maneira que esse PEC está sendo colocado, se ser votado, uma das categorias que mais será prejudicada hoje é a categoria dos nossos enfermeiros. Nós temos hoje a aposentadoria por 25 anos especial para os enfermeiros que estão no serviço privado. Infelizmente, os colegas enfermeiros que estão no serviço público ainda não, o projeto não foi votado, está tramitando aí, e nós estamos aqui hoje buscando o apoio, deputado. Né? O senhor que é sensível à causa da enfermagem, como médico que, né, durante a sua carreira sempre trabalhou aí, trabalha ao lado da enfermagem, é uma categoria que é predominantemente feminina, onde a mulher tem dupla e tripla jornada de trabalho, e a maneira como esse PEC está sendo colocado, se ser votado, todos os nossos direitos, essa conquista dos 25 anos para estar numa área insalubre, exposto aos riscos biológicos, aos riscos físicos e químicos, isso vai representar um grande retrocesso dentro da nossa categoria. Então, por isso, enquanto Sindicato de Enfermeira, em nome da nossa presidente, a doutora Solange Aparecida Caetano, que nesse momento se encontra aqui na casa também, mas visitando outros gabinetes, fazendo esse apelo para vocês, né, que tenham um olhar diferenciado para a enfermagem, porque é uma categoria que está na ponta da assistência. Nós entendemos que sem enfermeiro também não se faz a saúde precisa ter uma equipe multidisciplinar, mas precisa ter um enfermeiro também que está lá na ponta. A gente queria ouvir um pouco aí do deputado, o seu posicionamento nesse apoio que nós estamos buscando aqui hoje. Enquanto Federação também Nacional dos Enfermeiros. Estou muito feliz de vocês terem me procurado, né? Eu sou médico, sou sensível à causa da enfermagem, sei perfeitamente o valor e a luta da enfermagem no Brasil. Sei na minha cidade, onde sou médico, tem colegas lá que fazem três horários de trabalho, é uma luta, e muitos ficam doentes mesmo.
E você sabe que a enfermagem tem que ter cuidado, porque o trabalho em excesso muitas vezes pode afetar e dar iatrogenia, ter erros. Isso não podemos permitir que isso ocorra no nosso país, né? Eu sou inteiramente a favor de uma aposentadoria especial mesmo para a classe dos enfermeiros. Sou um batalhador pela causa, sou contra a PEC 287, justamente porque a classe que vai mais sofrer é a nossa classe da saúde, especialmente os enfermeiros. Eu sou o Dr. Simval Malheiros, médico. Bem, muito obrigado, Péricles, com o vídeo aí com o deputado Simval Malheiros, né? Eu quero então, agora, primeiro agradecendo as falas que foram seguidas aqui, a fala do Carlos, abrir para quem quisesse colocar. Quem for falar, eu peço que se encaminhe ali, tem o rapaz ali, Paulo, a Cíntia ficou de falar, que se encaminhe aqui para essa posição aqui ao lado, que é como a TV Câmara consegue filmar as pessoas, e sempre se apresentem para falar. Pode se dirigir, pode começar. Eu peço só que as falas sejam concisas para que a gente possa ter depois uma réplica da mesa qualificada. Boa tarde a todos, meu nome é Paulo Gaspar, eu sou coordenador do Movimento Brasil Livre Campinas. Para quem não conhece, o Movimento Brasil Livre, o MBL, é um movimento liberal e existe uma diferença aí de uma pauta ideológica em relação ao nosso movimento, como movimento liberal, e normalmente com aqueles que são contra a reforma da Previdência. Isso não significa que nós somos a favor da reforma da Previdência, nós também somos contra a reforma que o Temer está propondo, o governo Temer está propondo. Porém, nós não somos só contra, nós apresentamos soluções também. Então, nós temos uma proposta de emenda a essa Previdência que está tramitando em Brasília e estamos acreditando que isso possa vir a ser efetivado. Porém, tudo que foi falado aqui, nós concordamos com todos os desafios. Eu só não vou entrar no debate dos números, porque, como eu disse, existem diferenças em relação ao nosso movimento e daqueles que são contra a reforma, em dois sentidos. Uma na pauta ideológica, que nem vamos entrar na questão, porque vamos discutir o sexo dos anjos. A outra diferença é na questão econômica. Na questão econômica, as referências é que diferenciam os números nossos. Então, desculpa, eu esqueci o nome do palestrante. Ele apresentou vários números, que diferem um pouco dos números que a gente tem, que é baseado na FIPE. Só um detalhezinho. Os números que eu apresentei estão no corpo da Constituição Federal, no artigo 195. Não tem muita variável, porque a Constituição dá um comando imperativo. Use isso. É isso. Sim, mas não são todos os números que vocês estão ali. Tem alguns números, por exemplo, que eu vou falar agora. Você terminou a sua exposição. Existe a necessidade da reforma da Previdência? A primeira pergunta. Então, nós entendemos que existe a necessidade porque a conta não fecha, simples assim. Então, você na sua casa ganha R$1.000, gasta 2, o que vai acontecer? Você vai entrar no vermelho e você vai penhorar sua alma no banco. Então, você tem que aprender a gastar o que você ganha. O sistema da Previdência apresentou um déficit de 152 bilhões no ano passado. E essa conta só vai aumentar todos os anos. Aí vem aquela conta assim, não, mas o sistema não é deficitário, isso é uma fraude. Da mesma forma que a nossa emenda que foi feita pela FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é vinculada à Faculdade de Economia da USP, que são os economistas super renomados do Brasil, aponta que existe o déficit realmente. A diferença entre os que falam que não tem e os que têm é que fazem conta diferente. Um põe coisa nas contas, o outro não põe. Então, a conta dos que dizem que não existe o déficit, por exemplo, a ANFIP, que é dos auditores fiscais, né? Eles não colocam o próprio salário dentro da conta deles. Eles consideram impostos que têm que ir para a saúde como receitas. Então, é uma questão de contabilidade, aí que eu não vou entrar no mérito da questão. Eu sou arquiteto, não sou economista. Estou vendendo peixe como eu entendo. Estou colocando aqui para vocês como uma ideia, para vocês conheçam a proposta que nós estamos defendendo. Não estou dizendo que a nossa proposta é melhor que a de vocês ou não. É simplesmente uma referência a mais e que para vocês sabem o que está acontecendo. Então, a conta não fecha e existe a necessidade da reforma. Como que vai ser feita essa reforma? Então, a FIP ela propõe uma reforma que tem 4 pilares,
que são complementares. Existe um número de referência que hoje fala assim, para cada R$1, você divide em setor público e setor privado. Brasil hoje, receitas. De cada R$8 que são pagos para servidor público, para o setor público, R$1 é pago para o setor privado. Então você vê que existe uma diferença enorme de estrutura aí. Dos R$9 que a Previdência paga, 8 é para o setor público e 1 para o privado. Então você veja quem é o maior interessado que não existe essa reforma. E não são vocês os não interessados que existe a reforma. Vocês que ganham R$1.000, R$2.000, R$3.000, não são vocês que estão contra a reforma de fato. Vocês estão acreditando no que a elite dos servidores estão querendo. São aqueles que ganham 20, 30, 50 mil reais de aposentadoria, esses que não querem que mexa nos privilégios. E esses são que vendem a Anfip, com aqueles videozinhos que eles colocam com uma conta maquiada. Enfim, não vamos entrar nesse mérito da questão. Então, na nossa visão, existe o rombo e precisa ser feita a reforma. Existe a questão da DRU, que se coloca, mas se a DRU rouba 20% e tal. Por mais que você tire a DRU está aí. A DRU está aí. Então, por mais que você tire a DRU, tudo bem, vamos tirar a DRU. Ela não cobre 1/3 do rombo dos 152 bi. Existe trilhões de dívidas de empresas que se pagassem não teria o rombo. Mentira. A maioria dessas empresas, elas nem existem mais. E as que existem, se pagassem, aumentaria ainda mais hoje se fala 12, 13 milhões de desempregados, a gente sabe que é muito mais, isso são números oficiais. É mais para mais de 20 milhões. Então, essas empresas têm que ser cobradas? Têm que ser cobradas. Só que o que adianta você quebrar uma Vale ou um Correio e provocar um desemprego em massa? Então, tem que ser cobrado? Tem que ser cobrado, não tenha dúvida. Mas mesmo que todas essas empresas pagassem hoje as dívidas que ela tem, não resolve a questão do rombo, porque a conta não fecha. Então, pagou tudo hoje, não sei quantos trilhões aí. Quantos anos vai quitar o sistema? O rombo vai voltar. Então, nós estamos empurrando um problema para frente, que é o que o governo Temer está fazendo. Ele está propondo uma reforma que é um remendo, não é uma reforma. É para empurrar o problema para daqui 10 ou 20 anos, que vai acontecer de novo. Então, a proposta da FIP é resolver de vez. Como é que resolve isso? 4 pilares, basicamente. Primeiro pilar, teto igual para todos. Na proposta da FIP, que o MBL defende, entram todos, sem distinção nenhuma, até os militares. Políticos, militares, o varredor de rua, o almirante, o senador, o presidente da República, está todo mundo, vocês aqui, nós, todos no mesmo patamar. Teto de R$2.000. Né? Isso é um pilar. Aí nós vamos acrescentando os outros pilares que podem aumentar esse valor. Então, com isso, nós vamos nivelar todos os cidadãos brasileiros no mesmo patamar de teto de aposentadoria. O segundo pilar é uma ajuda, um complemento de R$500 para quem completa 65 anos, independente de ser contribuinte ou não da Previdência. Então, você pega, para quem que R$500? Para nós não pode ser muito, mas para o nordestino lá que vive no sertão e nunca contribuiu, vai ser uma baita de uma ajuda. Então, vocês pegam os 2.000, pega mais 500, são 2.500. Tá, então isso é um teto que todo brasileiro tem direito. O FGTS. O FGTS hoje a gente sabe que é um dinheiro que é roubado da nossa conta, vai para a mão do governo, esse dinheiro desaparece. Hoje quem vai sacar o FGTS muitas vezes não chega lá não tem nada, porque as empresas fecharam e não pagaram o FGTS. E o rendimento dele é vergonhoso, muito abaixo da inflação. Então, a proposta é você vincular o seu CPF numa instituição bancária e você vai controlar o rendimento desse dinheiro. Então, todo esse dinheiro é descontado todo mês do seu salário, vai estar em tal instituição, vamos supor, o Banco Itaú, que você está lá. O Bradesco está rendendo mais. Você tira e põe lá. Você tem esse controle de acesso, fica vinculado ao seu CPF. Lógico que esse dinheiro é compulsório. O governo vai usar isso para fazer a sua poupança, para impulsionar o desenvolvimento. E você vai poder sacar nas situações que a gente já sabe, desemprego, casa própria, para comprar, enfim. COFINS, né? Isso. Basicamente é COFINS e FGTS.
E aí, então, esse FGTS turbinado, que a gente chama, vai ser um complemento para aqueles 2 primeiros ali que você tem. Então tá, eu estou com uma aposentadoria de 3, 4 mil reais. Só peço que você caminhe para o encerramento, por favor, e faça aqui o que você precisa. Então, o quarto pilar, que seria a previdência privada. Então, eu quero aposentar com 10 mil reais, 20 mil reais, eu vou pagar a previdência separado. Então, o que não é justo hoje é o cara se aposentar com 50 mil reais. Hoje, você tem um manobrista do Senado aposentando com 21 mil reais. É justo isso? O brasileiro, nós temos que pagar essa conta? É justo um auditor fiscal aposentar com 50 mil reais? Não é justo. Então, se ele quiser ter os 50 mil, ele pode, só que ele vai pagar a parte. E não é o brasileiro, o cidadão comum que vai pagar. Então, com essa proposta, resume de uma vez por todas, de fato, o problema de fechar a conta do sistema. E essa que é a questão. Então, tudo pode ser falado aí, que todas as dificuldades tem o sistema, mas a conta é básica. Fecha. Então, não tem que tirar de um lugar do governo para botar ali para cobrir rombo, tapar buraco, como o governo faz sempre. Não. Esse sistema tem que ser autossustentável. Essa é a nossa proposta, então. Só mais uma coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Nossa página no Facebook, MBL Campinas 01, põe o 01 no final, porque senão não dá certo. E aí a gente entra em contato para tirar dúvidas aí de vocês. E obrigado pelo espaço aí. Vamos lá. Cíntia, esse espaço aqui é aberto, democrático. Quem quiser se colocar, vai ter sempre voz aqui. Acho que essa casa aqui é para todos. Terminar a respiração. Boa tarde. Eu vou me ater bem ao título do que a gente veio conversar aqui hoje. Eu sou Cíntia, esqueci de me apresentar. Sou Cíntia, diretora de Políticas Sociais do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo. O nome do que a gente veio conversar aqui hoje é a Reforma da Previdência e os impactos na vida de profissionais da saúde. E daí, enquanto categoria, enquanto sindicalista, venho fazer uma breve fala para, no final, colocar uma pergunta bem delicada e que transporta e transfere sentimento e tira a gente do nosso papel e coloca a gente no papel de alteridade, de se colocar no lugar do outro. A gente tem aí a Constituição Federal, os direitos sociais, direito à moradia, saúde, educação, previdência, lazer, assessoria, enfim. Tem a proteção social, tem a seguridade social. Daí a gente tem os 10 princípios centrais da Organização Internacional do Trabalho. Eu vou me ater no 9º, que fala da sustentabilidade física e econômica. Com sustentabilidade física e econômica, a gente prevê uma sustentabilidade psicológica. Porém, com toda essa reforma do jeito que está posta, a gente está vendo e está sabendo o que vai acontecer, né? O que vai acarretar. Essas mudanças de idade, de rural para urbano, envolve uma questão de gênero, envolve uma questão de território, né, urbano, rural, e a classe trabalhadora, né, saúde e professor e todos os outros trabalhadores. Então, as mudanças psicológicas acarretam no risco do desemprego, da informalidade, dos não benefícios, da dificuldade de contribuição, desamparo na velhice, e daí aqui eu dou uma ênfase bem grande na questão do sofrimento psíquico, que pressupõe insegurança, incerteza e desesperança. Ou seja, loucura. A gente vai ou enlouquecer ou morrer. Então, assim, a pergunta que eu deixo para a mesa, pensando nesse lugar de loucura, do sofrimento psíquico, não precisa ser psicólogo para responder isso, como e quem vai cuidar dos trabalhadores da saúde na atual conjuntura, se a reforma passar do jeito que está. Obrigada. Bom, eu vou me apresentar de novo, porque eu não sei se há necessidade, porque é outra mesa. Então, sou o Carlos Fábio, conhecido como Índio, dirigente da CUT São Paulo, coordenando a subsede da CUT Campinas. Primeiro, parabenizar novamente a mesa, a exposição do professor Carlos. Aliás, gostaria de ter esse material disponibilizado, que além
Eu não chegou até mim o seu especificamente, mas só que chegou um dos outros que tem mais ou menos parecido, que é do DIEESE, de outros órgãos assim que tem bem detalhado, mas esse está muito bem mais detalhado, assim, que é importante para poder fazer a divulgação. Quero aqui, Péricles, aproveitar, mandar um abraço, que eu acabei de receber aqui, para poder mandar um abraço do presidente do Sinergia, o Edmar, que está mandando um abraço e parabenizando pela atividade. O que eu quero já colocar, depois de toda essa exposição, depois de toda essa análise, é que, então, já fica até a pergunta, né? Então, quer dizer que, depois de tudo isso, a reforma da Previdência ela não vem para reformar, ela vem para poder acabar com a Previdência, se é isso. Porque aí você pega as outras reformas e os outros projetos que estão se passando, ao interesse de que esse dinheiro que a gente tira do bolso e coloca na Previdência, há alguém olhando para ele e falando assim, pô, esse dinheiro poderia vir para o meu bolso, que são os banqueiros, né? E que principalmente, a pessoa que me antecedeu aqui colocou que dentro das 500 empresas primeiras que estão devendo para a Previdência, a maioria desses são bancos hoje que estão nativos, principalmente Itaú, que tem a JBS, tem o Itaú, que tem todas aí que são bilhões que estão chegando e estão devendo para a Previdência. Então, há um interesse que, além de roubar esse dinheiro que já está roubando, porque não paga, porque quem é advogado aqui que trata sobre Previdência sabe muito bem que quando você entra com processo para poder rever essa contribuição para os cofres do governo, você entra com ação, você vai para certas instâncias, entra num acordo, não existe uma causa ganha com nenhuma empresa para ele devolver isso para os cofres públicos. Ele entra num acordo, o trabalhador, a Previdência, paga o que deve para ele, feito cálculo durante todos os anos, paga tudo que tem que se pagar para ele, mas a Previdência não cobra da empresa. Que você fique sabendo. Todos eles. Então, além desses que estão devendo, ainda aqueles que chegaram e falaram que quitaram suas dívidas não pagaram. Só extinguiram o processo. Só isso que aconteceu. Então, não existe nada disso daí. Além disso, que eles quererem pegar esse dinheiro da Previdência, é também a questão de chegar e colocar a situação do trabalhador como uma obrigatoriedade de ir para a Previdência privada, acabar a Previdência e ir para a Previdência privada, porque coloca-se também uma condicionante para isso, né, para poder obrigar ele. Agora, querendo falar também do rombo, que além desse pessoal que está devendo, né, dessas empresas que estão devendo, existe também, tem essa questão do rombo. O déficit é uma coisa que existia um valor e ele diminuiu. Nós falamos em 14 bilhões, fosse falado em 20. É óbvio que vai existir um déficit, por conta que existe menos contribuição para poder... Então, se retomar o emprego, resolve o déficit. Então, o problema não é a Previdência, o problema é a retomada do emprego. Então, programas que deveriam estar discutindo hoje era a questão da retomada do emprego no país, e não a questão de chegar a falar assim, ou aproveitar o caos para poder tirar direito dos trabalhadores. Então, é mais ou menos essa lógica que se aplica hoje. Então, só para poder finalizar nessa questão, o rombo, que não existe, porque tivemos, mesmo falando que existe o rombo, em 2015 tivemos 2 bilhões a mais no nosso bolso, dentro da Previdência. Pagamos todas as previdências com um desemprego em baixa e ainda sobrou 12 bilhões no caixa da Previdência. Então, é isso que não bate a conta. É um dinheiro que fica sobrando na Previdência, mesmo falando... Mas só que quando tira a questão do rombo, é a questão da contribuição, lógico. Mas quando você pega no todo, na Previdência, você não tem. Você tem ainda dinheiro sobrando dentro da Previdência, que, aliás, é utilizado para alguns outros roubos que aconteceram, como construção de algumas pontes, de certos rodonéis,
hidrelétrica. Então, dinheiros que foram parar lá e que não chegaram se fizeram uma investigação para poder saber se utilizou da forma correta. Então, é outra questão. Então, o que nós temos que nos atentar é, quando a gente fala que nós somos contra a corrupção, e chegar e falar, apoiar aqueles que são corruptos. Porque esses que são corruptos que estão no Brasil, que estão tirando mais dinheiro do bolso do trabalhador, que estão roubando na cara dura ainda, um roubo legalizado, aí a gente fala assim, mas só que se falar para essas empresas pagarem tudo que elas devem, elas fecham. Que fechem, gente, porque acabou de... É má gestão isso. Eu aprendi que é má gestão isso. Se você chega, não conseguiu manter sua empresa, ainda roubou e ainda não conseguiu fazer ela ter lucro, é porque é muito ruim. Então, é mais ou menos aí que eu trago essa reflexão aí para a mesa, tá? Só mais uma pessoa e a gente volta para a mesa aqui, pode ser? Quem mais que vai falar, só para eu ter uma ideia? Mais duas falas. Tá. Boa tarde. Eu já sou aposentada do serviço público. Se apresenta, por favor. Meu nome é Rosemarie Afonso Madeira. Trabalhei por 30 anos no serviço público, sempre na área de recursos humanos. E quando, da criação do Instituto de Previdência de Campinas, eu fui convidada e aceitei ajudar a formatar o Instituto Camprev, da Prefeitura dos Servidores Públicos Municipais, que não englobou apenas servidores concursados e efetivos, mas colocaram também servidores FP, que seria função pública, estabilizados pela Constituição, e servidores FA, que seria função atividade, estabilizados por uma lei municipal, que eu acho até bem duvidoso. Tudo isso com o fito de receber do INSS as contribuições feitas enquanto esse povo, FA e FP, eram seletistas. Dinheiro esse que parece que não vem, ou se veio, veio pouco, e a prefeitura passa a mão, literalmente, e joga a culpa da folha cara nas costas dos aposentados. Para variar, é isso. Mas é só para vocês saberem o porquê do meu interesse em vir aqui falar. E mesmo porque eu também ajudo a pagar essa conta, porque no serviço público a gente contribui até o fim da vida. Isso sem contar que eu sou viúva, não tenho filho inválido, e eu gostaria muito de saber aonde vai o meu dinheiro. Porque eu não estou pagando pensão para ninguém, não casei outra vez. Até se alguém quiser casar comigo, eu deixo a pensão. Aí. E eu ganho bem, viu? Só uma questão de ordem, tá? Eu acabei de ser informado que nosso espaço aqui é até às 16 horas, são 15h51. Tá, eu vou então procurar ser bem rápida aqui. Eu iniciei uma pergunta ali. Pensão por morte. E quando o casal paga caixas diferentes? Como fica? A viúva perde o direito na aposentadoria dela ou na pensão? Outra coisa. Aumento da idade inviabiliza novas contratações. Num país com desemprego alto, é óbvio que quem vai sofrer é quem está se formando agora e começando a procurar emprego. Terceiro, se juntarem os caixas, todos os aposentados vão continuar contribuindo para a Previdência igual ao servidor público? Cadê a garantia do governo de que essa reforma pretendida vai produzir resultado satisfatório? Essa pergunta a nação inteira faz, né? Ou deveria fazer. Tem que ter garantia. Uma coisa dessa envergadura tem que ter garantia e não pode ser feita por políticos profissionais que acho que nunca trabalharam, então não entendem porcaria nenhuma. O governo vai ser capacitado para implantar esse sistema e fiscalizá-lo com as ferramentas medíocres que tem atualmente? Não fiscaliza, não faz nada. E ainda politiza os rendimentos da Previdência, desviando para outras finalidades. Obrigada.
Desculpa, é que eu esqueci no final que eu ia falar e acabei esquecendo. É que falo da proposta. Existe hoje a proposta, que quando a gente critica, a gente tem que colocar a proposta. Já está valendo. Ela está aí. O 8595 ou 95-100, ela já está valendo. Se alguém quiser, depois me procure, eu explico certinho. E ela não tem problema nenhum em relação a esse modelo que existe hoje no Brasil. Ela é muito boa. Bem, pessoal, se tiver mais alguém que quisesse colocar, acho que vamos deixar a mesa retornar, senão a gente fica prejudicado, porque a gente tem só até as 16. Vamos lá. Em relação ao que o pessoal do MBL disse, eu não tenho nem o que falar, né? Porque assim, é meio piada, mas tudo bem. A grande questão técnica é que a gente tem uma diferença de postura. O que eu estou brigando há muitos anos, e eu estou nisso há muito tempo, é que, na verdade, não foi chamado os especialistas em direito previdenciário para serem ouvidos. São esses caras que têm que ser ouvidos. Não é economista, não é arquiteto, não é a CUT, não é força sindical, não é ninguém. É quem entende do negócio. É quem entende do negócio. Nós temos somos nós. É um grupo de pessoas que faz isso da vida. São eles que têm que ser ouvidos. Então, eu não estou falando que a proposta da FIP está mais certa do que a proposta da Anfip, do que a proposta da OAB. Não é isso. Por isso que eu falei nesse sentido. É uma piada. São vários movimentos que estão brigando por aí, cada um querendo aparecer. Então, a OAB puxa a sardinha para a ordem, a CUT puxa para a CUT, a Força Sindical para a Força Sindical, a UGT para a UGT. E o que está acontecendo é que é todo mundo brasileiro. E, na verdade, os especialistas de fato não foram ouvidos. O que a gente está fazendo, a gente está indo de cidade em cidade, quando nós somos chamados, com o dinheiro do próprio bolso, sem nenhum aporte de ninguém, né? Desde ir da Brasília até em outros rincões, para levar a informação. E não só eu estou fazendo isso, como vários especialistas em direito previdenciário estão fazendo isso, né? Então, assim, quer falar de previdência? Vamos chamar os previdenciaristas. Quer falar de medicina? Vamos chamar o médico. Quer falar de enfermagem? Os enfermeiros. Cada macaco no seu galho, porque senão complica. Porque senão eu tenho visões de mundo. E aí sim, os previdenciaristas apresentariam uma proposta e depois debateriam. A grande questão técnica que eu não admito, e aí eu não admito do governo Temer, nem do MBL, nem de nenhum movimento, é colocar a reforma sem ouvir o povo. A primeira parte de qualquer alteração é ouvir a população. Então, o correto era fazer um plebiscito, viu, vereador, e perguntar assim, vocês querem uma reforma? Ah, queremos. Opa, em que base? Ah, não, mas isso é impossível de ser feito, Carlos. Não é impossível. Lógico que não é. Agora, falta vontade política e falta união. Oi? Então, mas foi feito. E desarmar do mesmo jeito, quer dizer. Então, você está entendendo? O que acontece muito na prática é, eu não estou lá, governo, não estou lá porque você me colocou, e eu não deveria te ouvir. Na verdade, você é meu patrão. Então, o que eu vejo dos vários movimentos, e eu estou falando de todos, então, por exemplo, Frente Parlamentar em Prol da Previdência, do qual eu faço parte, né? E outros que tem aí, eles não se conversam. Então, colocamos lá na OAB, e eu assumi a presidência junto lá, com 160 entidades. E aí eu estava lá, com pessoas das mais variadas possíveis. E cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. A Anfip fala que ela está certa, a OAB fala, não, é nós. O MBL fala, não, sou eu. Não tem como todo mundo convergir? A ideia é essa. Então, assim, a minha falha nesse processo todo é que, na verdade, as pessoas não estão conversando, estão enfiando a proposta à garganta da população adentro. Então, a primeira coisa que tinha que acontecer no movimento real, político, democrático, é ouvir quem manda. Quem manda? O povo. O povo. Ouça o povo e depois a gente vai ver. Ah, não, eles podem falar assim, nós não queremos reforma, para toda essa porra aí toda aí, acaba tudo, eu não quero reformar. Ué, tem que respeitar. Eu quero que vocês deem outro jeito.
Ok. Ah, não, a gente precisa da reforma porque não vai fechar a conta. A gente entende que não vai fechar a conta. Vamos ver, então. Olha, realmente não está fechando não, hein? Essa contribuição aqui que era para vir para a Previdência está indo para outro lugar, mas esse outro lugar que está indo é importantão, não dá para mexer. Mas vamos ouvir. Então, não foi ouvido. Então, essa é a minha conotação em relação a qualquer movimento, não ao MBL. Tanto é que eu coloquei até o meu movimento no meio. Tem que mudar, tem que ouvir. E a gente não está ouvindo. Né? Em relação ao que a senhora falou, nenhum benefício previdenciário poderá ser acumulado. Em relação à contribuição social que a senhora passou a pagar a partir do dia 31/12/2013, aliás, 2003, que foi a emenda constitucional 41, dezembro de 2003, que é os 11% do que excede o teto limite previdenciário do regime geral, a senhora está pagando, sabe para quem? Não, a vida inteira nós contribuímos. Não, a vida inteira, mas depois de aposentado a senhora voltou a pagar, é isso que eu estou falando. Sempre, nunca interrompeu. Então, de novo, a senhora pagou primeiro para se aposentar. E depois de aposentada continuou pagando. Vou responder isso para a senhora. A senhora continuou pagando para quem? Porque o governo entende que o sistema previdenciário nacional é solidário. Então a senhora não paga para ninguém, a senhora paga para todos. Para todos. Então, mas é solidário. Tá? E aí não para por aí. Uma das reformas propostas que está engavetada é a contribuição social do aposentado do regime geral. Mas isso fica para outro dia. Em relação aos problemas psíquicos, né, que nós temos aí, e é legal isso, nós temos os agentes que fazem mal ao ser humano, segundo a legislação, são químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes. Nós temos mais um agente de suma importância, o agente psíquico, que hoje está incapacitando quase todo mundo do mercado. Por quê? Nós vivemos uma sociedade muito doentia e aí está todo mundo sendo pressionado por todos os lados. Se o profissional da área de saúde, não importa qual, do fisioterapeuta, ao psicólogo, ao médico, começar também a adoecer, e é isso que vai ter, esse é o problema, nós não vamos ter quem cuide da gente. E é isso que já está acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, pegando uma parafrase que eu ouvi, o Michel Temer está usando da impopularidade dele para fazer todo esse tipo de medida, porque a carreira dele política basicamente acabou. Acabou, não tem para onde ele ir mais. Ele não vai voltar a ser deputado. Vai? Não vai voltar. Ele também não vai fazer o sucessor. Não vai. Tá? Então, o grande problema técnico é que o Brasil está sofrendo inúmeras mazelas. Eu estou falando desde a Lava Jato até o rombo que aconteceu na prefeitura de Pirapora. Tudo bem? Então, não importa. O que está acontecendo hoje no Brasil é que, em maior ou menor grau, todo mundo está metendo a mão. E eu tenho que ter uma reforma geral, eu tenho que conscientizar, eu tenho que tirar todo mundo que está e trocar. Os bons vão ficar, mas eu tenho que tirar o lixo. Mas a população não consegue enxergar isso. Então passa por uma coisa que qualquer movimento deveria estar fazendo de fato, né? Ou qualquer... Não. Sabe o que acontece? Por exemplo, eu já tive muito à frente de sindicatos. Nós não temos mais educação de base sindical. E eu não estou falando a educação de base sindical ou educação de base política armada, como a gente tinha antigamente, né? dos sindimetais, que eu já fiz parte como advogado. Eu estou falando de educação mesmo. A população não tem a menor ideia do que essa porcaria dessa reforma previdenciária é. DRU, o que é DRU? O que é esse negócio de PPP? Eu não estou entendendo nada. Esse careca está falando um monte de besteira, eu não entendi nada que ele falou, só entendi o nome dele até agora. Então, esse é o grande problema. Nós não temos mais uma educação, né? E aí vai na base da escola. Se você for discutir política sindical, por exemplo, com um monte de pessoas do próprio sindicato, que às vezes estão na diretoria, ele não sabe o que é política sindical real. Né? Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Então, esse é um grande problema. Né? Então, eu acho que basicamente a gente respondeu quase tudo aí. Obviamente que o nosso tempo está estourado, né, vereador?
Mas veja bem, sem ser partidário, Lula, Dilma, Temer, não interessa. Se você perceber, todo mundo, uma hora ou outra, tentou reformar a Previdência, em maior ou menor tamanho. Tá? Eu não sou contra a reforma, mas há uma reforma, né? Desde que ela seja uma reforma plausível e antes ouvindo a população. O grande defeito de qualquer ato praticado por qualquer governante é não ouvir o povo. Não ouvir o povo. O Brasil está em crise, quem paga o pato? A Previdência. Vamos lá. Opa. Só que a Previdência tem todos os brasileiros dentro dela. E aí ele que vai pagar o pato. Bem, Carlos, agradeço muito. Vou passar então a palavra para o Péricles, que vai fazer um... com o horário avançado, acho que o Péricles abriu mão aqui. Eu quero agradecer muito a presença do Carlos aqui, que foi nosso convidado nesse evento que a gente fez em parceria com o Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo, a Carmen, né, o sindicato que nos procurou e tem sido aí um parceiro em diversas situações em que a gente tem debatido os problemas dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde, né? Eu acho que, para concluir, eu queria colocar que a gente parte do entendimento de quem trabalha com saúde, trabalha com um ofício que é vivo. Né? A gente não monta um celular e entrega o celular e ele funciona sozinho depois. O trabalho em saúde, ele só funciona em ato, né? A gente fala, o cuidar, ele só se dá em ato durante o encontro entre pessoas. Então, são tipos de ofícios particularmente suscetíveis a condições precárias e adoecedoras de trabalho. Então, quando você tem um profissional de saúde que está submetido a uma condição inadequada, desumana, ou uma condição que vai se precarizando com o tempo, feito estão todos os trabalhadores atualmente da rede do SUS Campinas, por exemplo, né, que estão há muitos anos, estão vivenciando um processo gradativo e contínuo de sucateamento, de desestruturação. A consequência disso não é nem somente um prejuízo para a saúde do profissional, é um prejuízo para o ato do cuidar, que efetivamente perde potência e perde capacidade de promover o bem-estar das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um problema duplo quando a gente fala da reforma da Previdência para os trabalhadores da saúde. Tem o fato de que trabalhamos com condições penosas de trabalho, virando noite, trabalhando horas longas de forma consecutiva, né, expostos a situações muito desgastantes, morte, adoecimento. A gente está sempre em contato com a tristeza humana, né? Ninguém vai no posto de saúde ou no hospital para compartilhar com a gente suas alegrias. Eventualmente até vai um ou outro, depois que você trata e cuida da pessoa, ele vai lá te dar um presente, não sei o que, mas é raro, e quando isso acontece a gente ganha a semana. Mas efetivamente o que acontece é que as pessoas compartilham com a gente, né? Não ganha? O que acontece com a gente é que a gente trabalha com as pessoas em situação de sofrimento. Isso por si só já é às vezes eu, né, que trabalho na área da saúde, encontro alguém que é, sei lá, fotógrafo, jornalista, ou está em outra área. E assim, a gente sabe, por exemplo, eu que sou médico, a gente tem uma condição no mercado de trabalho muito privilegiada, porque é um mercado que ainda hoje tem um déficit muito grande de profissionais. Então a gente tem um contraponto à situação muito favorável. Mas, por outro lado, às vezes eu penso, cara, esse cara que está trabalhando nessa função aí, nunca teve que chegar para um pai de uma pessoa e falar, olha, seu filho de 20 anos faleceu aqui comigo, ou nunca teve que nunca deu um plantão de madrugada e teve que 5 horas da manhã atender um acidentado, enfim, várias coisas que a gente, às vezes, para refletir e sente como é que isso vai pesando no nosso ombro, né? Então, esse ataque à aposentadoria especial dos trabalhadores da área da saúde, eu acho que é um ataque muito, muito grave e que tem uma repercussão que ela talvez não seja sentida por esses setores das ultra-elites aí da política nacional, essa turma que quando adoece pega um avião ou vai para fora do Brasil ou vai sempre para os mesmos hospitais de São Paulo se tratar, né? Mas ela vai ser assim, porque para esses profissionais, inclusive, ganham o equivalente a 1 ano de trabalho de um profissional normal, eles ganham em 2, 3 procedimentos. Né? O cara faz 2 cirurgias, ganha lá 50 mil, 40 mil, 100 mil, muito mais que isso às vezes. Né? Então esses daí talvez não sintam tanto, mas nós que trabalhamos de fato com o cotidiano, com o trabalhador e a trabalhadora, que somos trabalhadores, que cuidamos de trabalhadores, a gente tem um horizonte muito sombrio pela frente se isso não for rejeitado. Por isso, inclusive, eu quero fechar aqui
lembrando que há uma agenda de mobilização, né? O Índio, para que dia que está marcada a mobilização do mês de abril? Tá. Então eu quero deixar claro que temos aí já, então, dia 28 de abril é um dia nacional, né, de paralisação contra esses retrocessos todos. Eu acho que... De greve, perdão, greve. Paralisação foi o outro que teve agora. Tá? De greve geral, porque eu acho que a gente vai, enfim, tem que retomar esse tipo de construção enquanto classe trabalhadora mesmo, porque senão vão passar, todos os processos vão passar, feito o Carlos falou, com o voto em lista fechada, que a gente sempre defendeu, nesse momento muito inoportuno, a turma do Congresso vai entender que está isenta de qualquer consequência dos seus atos, né, porque os partidos podem fazer ali grandes acordos que colocam os caciques todos lá nos topos das listas, e aí não tem alternativa. Então, é um momento que ou o Brasil chacoalha um pouco, ou a gente vai ter muitos anos para lamentar. Então, é isso, eu queria muito agradecer a presença de todos, desejar uma boa tarde. TV Câmara Campinas.